Meu nome é Vanik Correia, eu sou atualmente agora mais alto, tá ok. Eu lancei o terceiro livro, então agora eu sou quadrinista, tá, Nathaniel? São 10 anos produzindo quadrinhos. Eu sou quadrinista, eu sou ilustrador profissional e sou arte educador também. Sou formado em artes visuais pela Universidade Federal e pós-graduado em cultura regional. Então, assim, por que do Fronteiras Mestiças, né? Vou primeiro falar um pouco dele, depois eu faço uma retrospectiva. O Fronteiras Mestiças, ele tem muito da ideia da guerra, né? Da guerra da Tríplice Aliança, por causa da nossa fronteira aqui, e também um pouquinho da formação do nosso Campo Grande, né? O Arraial de Santo Antônio, né? Quando o José Antônio veio para cá. Então eu quis pegar esses dois detalhes da história e transformar no livro, né? Eu coloco um personagem fictício, que é uma ficção histórica, coloco um personagem fictício transitando entre esses dois pedaços da história, que é a guerra e a formação de Campo Grande. Porque, de acordo com o livro do Visconde Toné, que é o Retirado da Laguna, a gente acaba que tem um pedaço do livro que tem tudo a ver conosco, né? E depois no livro do Samuel Medeiros, não sei se vocês conhecem, é um autor aqui regional, ele lançou Senhorinha. E Senhorinha era a esposa, a esposa do Guia Lopes, né? Do Guia, que também participou daquele momento histórico. Então a Senhorinha também ela transita no pós-guerra e durante a guerra. Então o livro é uma história fictícia, que eu me baseio nos conceitos históricos, em muita pesquisa que eu fiz também. Me baseei também na vivência de um amigo meu, que é o professor Giovanni, que fez conosco a nossa live, que teve uma vivência muito grande com os indígenas aqui, os Cadiuel, né? Viveu durante 8 anos dentro da tribo dos Cadiuel, ensinando, lecionando com eles, e durante 20 anos trabalhando com todos os povos indígenas. Foi ele que deu umas pinceladas assim, e é interessante que eu bebi muito da fonte indígena, mais do que eu queria muito também da fonte dos negros, da escravidão, a situação de escravidão. E eu li um livro que eu tirei um pedaço, vamos dizer assim, do livro dos Cambarás, uma coisa assim, eu esqueci o nome do livro certinho. Mas ele fala que a cada 45 soldados negros havia um branco, né? Então nós tínhamos 2.000 soldados que vieram de Minas, que vieram de Uberaba, que vieram de várias partes do país para vir para cá, para nossa fronteira, né? Vieram aqui para Laguna. E somente alguns brancos, né? E esses brancos eram os oficiais, né? Então, de 2.000 homens, sobraram 800 homens, mais ou menos, porque morreram de fome, morreram de cólera, morreram de frio, morreram de morte matada e morte morrida, né? Foi muita tragédia esses homens vindo para cá. Então, a ideia do livro é que esse homem veio para cá, né? O Josias, ele veio para cá e ele volta da guerra, ele volta para a guerra. Só que eu não digo se ele foi até o fim da guerra, se ele for desertor, eu não digo isso no livro, né? A ideia é que o leitor possa transitar na imaginação, né? Mas basicamente é isso, né? Mas assim, vou fazer só uma retrospectiva em relação aos dois livros que foram lançados. Esse aqui é o Detalhes, que ele foi lançado em 2014. É uma história fictícia. Foi um sonho que a minha esposa teve, e a gente decidiu transformar esse sonho num livro. E eu estava concluindo a minha graduação, e aí nada mais justo do que terminar a graduação, que eu fiz a minha monografia em História em Quadrinhos em sala de aula, né? Que é uma paixão minha, História em Quadrinhos em sala de aula, né? Como eu poderia ensinar quadrinhos na sala de aula. A Federal, ela tem, como o curso de artes é muito abrangente, não dá para você pegar e pincelar apenas uma coisa que você quer trabalhar. Então a gente acaba trabalhando tudo, né? Escultura, gravura, todo tipo de arte a gente acaba trabalhando. Só que eu queria História em Quadrinho. Mas o professor de História em Quadrinho não dava mais aula. E aí eu fiquei à deriva e com os professores que tinham muito esforço em ensinar. E aí eu fui, na verdade, trabalhando com a internet, aprendendo com a internet a fazer História em Quadrinhos, né?
E aprendi com vários autores via internet, aprendi com o Rafael Coutinho, que é filho do Laerte, né? Aí a gente trocava muita ideia e a gente comecei a stalkear ele também. Aí um dia eu conheci ele, quando ele veio para Campo Grande eu conheci ele aqui, né? E aí eu apresentei o livro para ele e tal, foi resultado das conversas também com ele. E esse livro é um livro de ficção, ele tem muita relação com a minha fé, com a fé da minha esposa. E é uma busca, quase uma autobiografia também, esse livro. E esse livro ele vai fazer 10 anos no ano que vem, e eu possivelmente vou lançar uma segunda versão dele, né? Aí em 2019 a gente lançou Amor sobre Rodas, que é um livro bem regional, é bem Campo Grande, tem assim, dezenas de mensagens a respeito de Campo Grande, falando sobre os monumentos históricos, falando sobre a comida típica de Campo Grande, né? O sobá, aí tem sopa paraguaia, tem chipa, né? E tem elementos da década de 80, década de 90, e principalmente lugares que não existem mais, que eu coloco aqui, que seriam a Brinks Diversões, que era um lugar que era tipo um fliperama, né? O pessoal ia jogar fliperama, era lá, né? E também a feira central, que era atrás da Mato Grosso, ali atrás da Universal, era ali que era a feira, né? E eu falo sobre isso, e essa história, ela também é fictícia, e tem muita da minha adolescência, da adolescência dos meus amigos também, tanto que o Felipe, que é o personagem principal, ele tem um quê de um dos amigos meus, assim, né, a aparência dele, né. Aí eu falei pro meu amigo, ele amou a ideia, só que ele nunca leu o livro, ele tem o livro há 2 anos e não leu. Eu falei, poxa, esses meus amigos são muito legais, eles têm os meus livros, mas eles não leem os meus livros. Mas tá tudo bem, né? Então o livro é Campo Grande. Eu gosto muito desse livro por causa disso, porque essa minha paixão pela história e por Campo Grande, eu coloquei tudo aqui nesse livro, né? Mas assim, aí para completar, vamos dizer, vamos voltar aqui para o Fronteiras, eu quis retratar José Antônio, eu quis retratar nessa parte da história, como seria se o meu personagem viesse junto com José Antônio para participar desse momento histórico. Então, o livro Fronteiras Mestiças vai falar disso e de um monte de coisa que depois o Nathanael vai discutir, né, Nathanael? Mas é isso. E além desses autores aí, que o falou do Samuel, né? Tem esse livro é super interessante, se não me engano, até tem alguém aqui na sala de aula que trabalha com esse livro aqui. E os outros autores que você leu, cruzou informações aí para... Não, eu bebi muito do Visconde de Toné, né? Eu li o livro umas três vezes, né? Eu li também aquele livro do Dionísio, como é que é o nome, Nathanael? Avante Soldados para Trás. Avante Soldados para Trás, que é maravilhoso, é um livro fantástico, que ele fala sobre esse pedaço também da história, ele conta os personagens como se os personagens, assim, é quase caricato, né, a ideia dos personagens. A gente vê Antônio João naquele momento também, apaixonado por uma paraguaia, e você vê aqueles momentos de muito brasileiro, né, muito... essa questão de tirar sarro, de brincar, de ser poeta, o livro é muito isso, né? Eu gostei muito do livro, né? Tem, assim, entre eles, assim, eu até coloquei aqui na biografia, na referência bibliográfica, né? Eu coloquei a história da Fundação de Campo Grande, que eu li muito, porque tem um site da história da Fundação de Campo Grande, mantido pelos próprios... pela família, né, que sobrou do José Antônio, o pessoal que ainda rememora isso, as pessoas que ainda vivem esse momento histórico. Tem o site, tem o livro também, tem esse do Dionísio, Retirada da Laguna. Eu comecei a ler e gostei muito desse Águas Atávicas também, que eu pesquisei lá no Instituto Histórico e Geográfico, né, que foram essas referências que eu tive até então, né. Fora isso, foram artigos, foram coisas mais relacionadas à questão indígena, à questão negra. Eu fui atrás até de como era a banda militar na época da guerra, porque eu inseri alguns elementos de música. Você chegou a ver esse pedaço, Nathanael, que tem uma questão musical ali no livro? Tem uma questão de som, tem uma questão de... Porque assim, é cheio de referências, é cheio de coisas
Tem assim, muitas nuances que eu fui colocando ao longo do livro, na questão da música, a questão de sinais, a questão encontros e desencontros, mensagens subliminares. Eu sempre gosto de colocar isso nos livros, né? Coisas que a pessoa pode depois pesquisar, né? Então o livro tem muito disso. Eu fui pesquisar, tem muitos artigos, então eu não vou lembrar agora o nome de quem escreveu os artigos, né? Mas tem muito artigo que eu li. A gente trabalha aqui com história regional também, e eu falo muito para a turma aqui, questão de identidade, uma questão da representação também do espaço. Né? E também, a gente fala muito também de coisas estereotipadas, né? E quase todo regionalismo acaba, né? Que não é o caso do teu livro, assim, mas o regionalismo literário acaba caindo um pouco, né? Resvalando um pouco. Como é que você trata essas questões em relação à representação? Por exemplo, eu pensei muito de fronteiras do Chile, né? E você falou já uma coisa que quebra muito essa unidade aí imaginária de um povo só, né? Daqueles desbravadores, né? Tem um livro, por exemplo, do Rogério Camargo, que chama Pantanal e Mar Seco, e ele tem 3 povos ali, né? Os paraguaios, e tem os fazendeiros, que são paulistas, que vieram para cá, e tem os nativos. Né? Os nativos são gente de bom coração, mas pode te matar a qualquer momento, porque é um pouco bravo. Os paraguaios são traiçoeiros, aquele estereótipo, né? Paraguaio, né? Muito por conta da guerra, né? E os paulistas que vieram para cá, os donos das fazendas, são os desbravadores, aqueles que vão levar a civilização. Isso, o progresso. O progresso. Né? E como é que isso aparece aí nessas histórias do Floresta? Assim, quando eu comecei a estudar, na verdade, colocar no papel o que eu queria do livro, eu não queria em nenhum momento exaltar o branco, menosprezar o negro e deixar quem o índio, né? O indígena. Porque eu respeito muito essas nossas diferenças que acabam nos igualando em algum aspecto. Tanto que, quando eu li o Visconde Toné, tem um trecho que ele fala que ele relata o paraguaio morto e a lágrima do paraguaio escorrendo, né? Eu falei, esse momento é um momento poético que ele ressalta a morte, né? E dizendo que na morte todo mundo é igual, né? E aí ele falou assim, não tem como descrever se existe ódio nesse momento. Existe apenas você está defendendo o seu país porque alguém mandou, né? Eu fui militar durante 3 anos, na verdade. E aí eu aprendi sobre disciplina, aprendi sobre a hierarquia e tudo mais. Só que existe uma situação na hierarquia do exército que eles acreditam realmente que eles são superiores. Quem está no exército acredita que é superior, que é uma casta superior. Assim como você vê os juízes, como você vê essa galera que está muito acima da plebe, né? Sim. E aí, assim, não é um lugar que eu queria permanecer. Eu gostei de estar lá, mudou a minha perspectiva, e eu enxerguei a perspectiva de lá para poder voltar para cá, vamos dizer assim. Então eu gosto da experiência. Então, aí, por exemplo, os meus tios são negros. Eu sou branco assim por causa do meu pai. Mas a minha avó é negra, minha bisavó era negra, a minha avó é mulata, a minha mãe é branca por causa do pai dela. Mas assim, eu nunca tive essa diferença, entendeu? Por mais assim, graças a Deus, ninguém veio me encher o saco o negócio de lugar de fala, né? Até hoje, né? Porque eu acho assim que se eu tenho oportunidade de fazer um quadrinho e colocar um personagem negro na história, eu tenho essa oportunidade, eu tenho que fazer isso, né? Eu vou ter que esperar um artista se formar como artista, como quadrinista, ele sendo negro, para depois ele fazer o que eu fiz aqui. Então eu me coloquei no lugar do artista, eu fui pesquisar sobre a questão dos negros, eu me coloquei no lugar, tanto que assim, o pano de fundo da história é sempre essa questão do escravo, o homem em situação de escravidão, né, vamos colocar assim, que ele é um menino que foi resgatado. Ninguém é bonzinho nessa época, ninguém, na verdade, nunca foi, né?
Então, assim, a ideia é a seguinte, ele é resgatado na barriga da mãe, ele nasce, entre aspas, de ventre livre, porque o ventre livre é só em 1888, mas é só para ter, assim, uma ideia poética, é mostrar que ele está livre. Ele nasceu num lugar em que o senhor da terra não é um homem que é, assim, não é uma escravidão branda, né? Mas é uma situação de escravidão em que ele está ali, vai permanecer ali, vai morrer ali, se ele quiser, assim, né? Então essa é uma questão de rebeldia, uma questão de se encontrar como homem, identidade, né? Então, o que eu faço para ser melhor? O que eu faço? A ideia do livro, a gente geralmente, assim, na geral, né, vamos dizer assim, no geral, o livro ele vai falar sobre identidade e o que eu faço para sair de uma condição e buscar uma condição melhor. Não quer dizer que ele vai ter sucesso. Então a ideia, assim, não é porque é um livro de ficção que vai ter um final feliz. Sim. Não é um livro de ficção que tem que ter o estereótipo do viveram felizes para sempre, né? Nem o Amor Sobre Rodas eu fiz isso. Então assim, o pessoal chega e fala, cara, por que você fez isso no final do livro, né? É dele spoiler. Né? Assim, não, ninguém morre, tá? Fica tranquilo, ninguém morre no Amor Sobre Rodas. Mas a ideia é que por que eu tenho que ter esse estereótipo, né, o romance romântico, o romance, aquela coisa toda, porque a vida não é assim, né? A vida não é dessa forma, né? E assim, em 2019, quando a gente lançou esse livro, a minha esposa estava passando por um tratamento de câncer, né? Então você começa a ver a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, porque nem tudo são flores, né? Então aí você começa a ficar um pouco mais casca grossa, começa a entender de uma outra maneira. Então assim, é claro que depois os romances vão começar a ficar mais agridoces, né? Não vão ser mais docinhos, vão ser mais agridoces. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também. Tá? Isso eu vou me entretendo aqui. Eu sou professor Júnior e eu trabalho com eles a disciplina de literatura comparada, e eu achei bem interessante a proposta. E quando você começou a falar dos autores que você leu, né, sobre a guerra, eu fiquei com uma curiosidade se você leu a Maria Filomena Lepec com Nhataí, que é um romance sobre a guerra do Paraguai. A Maria Filomena, já há alguns anos, ela esteve em Dourados falando com a gente lá, e ela reconta essa história da guerra do Paraguai, só que da perspectiva da mulher, porque eu acho que também é uma coisa que a gente, se você parar para analisar, né, toda a história da guerra, né, faltam textos que enfatizem o papel das mulheres também na guerra, né? Não sei se nesses estudos que você fez. Sim, porque assim, eu li a Senhorinha, né? E a Senhorinha é uma tragédia, vamos dizer assim, porque ela é levada para o Paraguai, né? Então, se aparta da fazenda dela, é uma mulher muito forte, né? E o mais interessante é que, você chegou a ler, Nathaniel, esse livro da Senhorinha? O Samuel conta que ele teve contato com esses escritos de uma freira que conheceu a Senhorinha, e a freira, ela tinha lido o Visconde Toné, então fez aquela comparação histórica. Ela tinha lido, conheceu a Senhorinha e começou a escrever sobre a história da Senhorinha. A Senhorinha contava para ela que conheceu o Visconde Toné. Ela conheceu porque ela brigou na fazenda. E aí é muito legal eu até falei pro Samuel, vamos fazer em quadrinhos esse livro, cara. Ele falou, tô aberto. O livro é muito bom e fala sobre a história da vida dela, fala sobre esse momento em que ela teve que servir os paraguaios, né? Não fala de abuso em nenhum momento, mas fala desse afastamento dela, né? Então assim, é muito bom. E aí quando você fala sobre essa questão da mulher na guerra, eu estava lendo relatos sobre um momento histórico depois da Segunda Guerra. Não sei se você leu, Nathaniel, tem um quadrinho que saiu agora, chama Colaborador Horizontal. Você ouviu? É um quadrinho que saiu pela Nemo, eu acho. Colaboradora Horizontal. O que significa isso, né? Após a guerra, assim, durante a guerra, quando a Alemanha invade a França, os seus homens estão na guerra. E eles invadiram a França e transformaram as mulheres em prostitutas. Até mesmo novas esposas. E depois que a Rússia chega, ela transforma essas mulheres em prostitutas. E o que eles fazem? Eles raspam os cabelos dessas mulheres, colocam uma suástica nelas
e mandam elas desfilarem. Eles assim, massacram as mulheres nesse período histórico. E esse quadrinho justamente fala sobre isso, né? E, assim, nós não temos aqui relatos sobre como foi o que aconteceu com as mulheres paraguaias na época da invasão do Brasil, né? Porque a gente só fala do nosso lado, né? Mas do lado de lá, por exemplo, eu tenho um amigo aqui na fronteira, ele falou assim, cara, se você entrar aqui, tem paraguai que odeia brasileiro até hoje por causa da guerra. Então, assim, tem um livro que eu comprei, que é um livro chamado O Guarani, que é de dois argentinos, que ele fala sobre esses abusos que as mulheres sofreram também durante esse processo da guerra, só que não nesse lado de cá, né? O estupro é uma arma de guerra, né? Fica aí a ideia para o próximo, né? Sim, assim, a ideia de você falar sobre esses contextos históricos é justamente mostrar aí quem vai ter o lugar de fala agora nesse negócio aí, né? Quem que vai falar por essas mulheres, né? Então, assim, eu estudo muito a história antes de abrir minha boca, né? Em relação, vamos dizer assim, vou abrir meu lápis, né? E para poder entender como foi esse período e me sensibilizar também, né? Então, assim, é muito pertinente essa sua colocação, porque eu também tenho pesquisado a respeito. Só que, para mim, eu queria falar sobre a ditadura no próximo livro. A gente, aqui no IMPC, no Instituto Histórico e Geográfico, a professora falou que ali embaixo, os militares... como é que fala? Prédio antigo ali, né? Aquele prédio lá, eles torturaram o Nelson Trade, ali embaixo. Eu falei, puxa, tem aí um gancho, hein? Tem aí um gancho. Eu vou falar realmente sobre esses momentos, porque muitas mulheres sofreram também nesse período histórico, entendeu? E só para fazer uma relação com o que você falou da questão da Alemanha e da França, eu estou orientando agora no mestrado uma aluna que está estudando uma graphic novel, que é a Grama, e a Anne, né? Da Coreia, que é o que os soldados japoneses fizeram com as mulheres coreanas, né? Que são as mulheres de conforto, ou seja, a mesma coisa como ocorreu, né? Elas eram jovens de 11 até 20 e poucos anos, eram pegas para servir sexualmente aos soldados. E aí tem todo um fundo também histórico, né? Por isso que hoje tem aquela ideia da reparação. O governo japonês ainda resiste de fazer, né, o pedido de desculpa formal e reparar essas famílias dessas mulheres. Sim. Essa questão de escravidão, essa parte escravidão sexual ou crianças que servem a esse tipo de coisa, nós vivemos isso até hoje, tá? Aqui em Campo Grande teve um tempo atrás uma professora não, ela era, acho que ela era uma sargento. Ela estava fazendo vaquinha para juntar um dinheiro para comprar crianças aqui em Campo Grande, aqui na periferia, porque as crianças iam servir para isso, né? Então, assim, não é longe, é aqui pertinho, entendeu? Então, como denunciar esse tipo de coisa, esse tipo de abuso, esse tipo de situação, né? Porque a televisão não vai mostrar. Tem muita gente que está por trás da televisão também, né? Então, esses abusos têm que ser denunciados dessa forma. Também nas periferias também, né? Nas periferias do conhecimento, do entendimento. Ninguém entendeu nada do que a gente falou? Eu fiquei pensando aqui em alguns livros, né, sobre a Guerra do Paraguai. Tem um livro do Hélio Cerejo, O Homem Mau de New York, que se passa 2 anos após o fim da guerra, né? Naquela região de Jardim, New York, né? E são alguns romances assim, só que ele tem uma visão mais militar, né? Vai ser visão mais assim de proprietário, né? Inclusive quando ele retrata a época dos Ervais, né? Porque a gente vê uma tragédia posterior à guerra, que é a vida dos paraguaios que vieram para cá. Um trabalho semi-escravo, ou escravo também, né? Você fala da erva mais para trabalhar, a Companhia Erva Mais Laranjeira, fez um sacrilégio aqui também, né? Pegava, inclusive, os Caduels, ele tem relatos de pegar, encher o caminhão de Caduels e largar em outro lugar, 2.000 quilômetros de
distância, e eles voltarem a pé. Tem coisa assim, né? É sinistro. É E era uma companhia, assim, uma das primeiras multinacionais com apoio do governo federal, né? E assim, foi uma tragédia para o trabalhador, assim, né? Para quem chegava aqui, né? E aí tinha de tudo, tinha os paraguaios, tinha os gaúchos também, né? Não esses gaúchos que chegaram na década de 60, 70, para fazenda e tal, mas era um pessoal, como por exemplo o Silvino Jacques, né? Era o nosso bandoleiro. Nosso bandoleiro daqui, né? Mas assim, eles trabalhavam também numa coisa muito rudimentar. Tem até um documentário, entre aspas, um filme, eu não sei se é do Glauber Rocha esse filme, mas é um filme em preto e branco, que um casal foge da erva mate laranjeira, da fazenda, e aí um capataz vai atrás para pegar ele. Tem no YouTube até esse filme. É a Selva Trágica, né? Esse Selva Trágica, do Hernando Donato. Né? É um livraço também do Hernando Donato, que o próprio nome diz, né? Selva Trágica, né? Já trata toda essa questão, né? É que o pós-guerra também, ele faz com que a fronteira fique desguarnecida depois disso, né? Porque o governo recua, fica lá cuidando das suas flores, e aqui fica desguarnecido. O que acontece? Quem estava aqui formou as pequenas milícias, entre aspas, né? Começou os coronéis daqui, começou a surgir, começaram a armar. Depois teve as revoluções, ao longo da história teve algumas revoluções aqui também, mas começou o coronelismo aqui no Mato Grosso do Sul por conta dessa fronteira desguarnecida. Sim. Tem uma ocupação também muito variada a partir da década de 40, 50, né? Com a vida dos nordestinos, para várias regiões de Mato Grosso do Sul. Né? Aquele Cone Sul ali, Dourados, Ibirema ali. Tem uma colônia grande, né? Aqui da Uana, Anastácio. E eu estava falando da questão dos negros, né? E a gente lendo também a história de Campo Grande, quase nunca aparece. Hoje é mais comum aparecer, mas quase nunca aparece nas histórias mais antigas, a comunidade Tia Eva, né? E eu acrescento a Tia Eva no livro, né? Ela é a nossa parteira ali na história, porque essa rivalidade, entre aspas, né? Quem quer contar a história, né? Quem chegou aqui primeiro, né? Então, assim, para eu não ficar em terreno muito perigoso, eu coloquei que ela já estava aí. Ela estava aí. Aquele livro Camarotes e Bavirais, o Ulisses Serra disse que não foi o Antônio Pereira, foi o João Nepomuceno. Mas ele estava aí já. Ele estava aí. Uma coisa porque assim, a questão não é quem estava aqui, é quem conta a história depois. E outra, ele assim, pela biografia do José Antônio, eu admiro essa questão da pessoa botar o cara como uma pessoa que sabia muita coisa. Então ele era um cara que sabia mexer com ervas, sabia fazer emplasto, a medicina da época ele sabia fazer. Tanto que ele cura lá o pessoal de Santana do Parnaíba, que eles param na comitiva e o pessoal estava com uma moléstia lá. E aí ele fazia as medicinas, as garrafadas dele lá, e eles ficaram curados, tanto que eles não queriam que eles fossem embora. Ele faz a promessa lá pro santo dele, né, que é o Santo Antônio, que quando ele chegasse aqui ele ia montar, ia erigir lá a igreja. E a igreja ela é montada com as telhas de Camapuã, que era uma fazenda gigante chamada Camapuã, né? E lá o dono da fazenda, o Visconde, conta que tinha morrido, e quem ficou no lugar foram os negros que ficaram tomando conta da fazenda, né? E aí eles vão para lá pegam algumas telhas lá e traz aqui e monta essa igreja, a primeira igreja que está lá no José Antônio, a igreja que está lá como é que é o nome ali? Na 15 com a Calógeras ali, né? Ali foi a primeira igreja que foi formada ali, é Santo Antônio, é ali. Então ali que foi... Perto do Mercadão. Perto do Mercadão, ali que foi cumprida a promessa que ele fez, né? Para chegar até aqui. Aí ele chega aqui, e aí João Nepomuceno já estava aí, tal, aquela coisa antes, né? Na primeira viagem, quando ele chega aqui, o João estava aqui com a mulher dele. Só que assim, no relato conta que o João estava fugindo de alguma coisa. A presença meio ausência. Daí quando ele volta, tem o Manuel Oliveira no lugar, que vendeu para ele as terras, né? Que as terras que já tinha, construiu casa, começou a fazer um ranchinho e tal, né? E
no livro eu queria colocar muito mais coisas, queria colocar muito mais pedaços. Por exemplo, a parte dos gafanhotos também, que é fantástico, né, cara? É assim, agora que tá tendo uns rumores dos gafanhotos voltando agora para América para aqui, para o Brasil, né? Estão na Argentina de novo, né? E aí tem uma parte em que eles fazem lá a plantação, e aí os gafanhotos vêm e comem tudo, né, cara? Eu falei, putz, essa parte é muito massa. Só que eu teria que inventar mais coisas, né? O livro ia ficar muito grande, né? E aí eu falei, não, vou tirar essa parte aí. Mas depois o que acontece? Quando ele vem com a comitiva toda, o Manuel Oliveira, que era viúvo, ele se casa com uma das filhas do José Antônio. Aí eles funde a família, entendeu? Funde a família ali e tal. E o cara começou a demarcar as terras. Já começou a demarcar as terras. Porque ele tinha uma visão daqui ser o território deles, né? Aí depois começou a chegar mais gente de fora e foi alocando essas pessoas. Tanto que eu estava vendo uma reportagem dos descendentes dele, de que eles tinham muito aquela coisa assim, tipo, quando chegava gente, eles já iam colocando as pessoas em terras, assim, porque eles queriam povoar mesmo Campo Grande, né? Eles tinham essa coisa aí. Só que nunca fala sobre a tia Eva. Nenhuma reportagem, nada fala sobre a tia Ela Eva. já estava aí, assim. Nesse lá, momento que você falou todo, ela estava lá. Estava lá já, entendeu? E aí é uma história muito rica também. Aí tem uma amiga nossa que ela entrou agora no edital para fazer a história em quadrinhos sobre a tia Eva, né? Então assim, vai ser bem bacana se ela concluir essa história, né? Mas você queria perguntar? Quando eu vi o livro pela primeira vez, eu não sei se você chega a lembrar, mas eu perguntei sobre a referência, se tinha referência à Bíblia, porque logo nas primeiras páginas sim. parecia a chegada de José e Maria. Você poderia falar um pouco mais sobre essas referências? As referências? Porque eu lembro que você falou que tinha Sim, mais. na verdade, os 3 livros têm referências bíblicas, né? Por causa da minha fé. Então, assim, sempre eu vou trazer uma referência bíblica para pontuar, na verdade, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, e eu não vou fugir de quem eu sou, né? Então, por exemplo, tem pedaços ali que é ela oferecendo uma fruta a ele, que tem referência a Gênesis, né? Porque falou assim, cara, ele achava que, sabe aquela brincadeira nossa de tomar leite com manga faz mal, né? Aquela coisa antiga, né? Que depois foi sendo desmistificada. E no contexto, ele tinha acabado de tomar leite e ela oferece para ele a manga, né? Então a brincadeira é essa. Não vai fazer mal. A mesma coisa em Gênesis, né? Come, não vai acontecer nada. Então essa é a minha brincadeira, entendeu? Eu retrato essa coisa de a mulher ensinando o homem a abrir os olhos, entende? Então assim, eu falo isso por mim. Depois que eu me casei, que os meus horizontes se abriram, eu prosperei depois que eu casei. Eu falava pra minha esposa, eu não tinha nenhum gato pra puxar pelo rabo, né? Então assim, depois eu comecei a entender que, cara, agora você tem que garantir o leitinho das crianças. Leite com manga. Eu tomo leite com manga. Tereré com carne de porco. Tem essa também, né? Qual que é essa? Tereré com carne de porco também. Melancia, depois tomar banho de piscina. Tem umas paradas muito loucas aí, cara. Não, mas tem muitas referências sim, tá? Muitas referências. Mas tem que ler, riscar, rabiscar, entender e tal. Muita referência ali, muita coisa. E você tem uma relação muito forte com Campo Grande, né? Eu sou campograndense e gosto muito da minha cidade, né? Então, assim, não tenho tantas referências quanto o Iga, né? Fotografa desde que Campo Grande era só mato, né? Mas eu tenho, assim, gosto muito da minha cidade, gosto da história da minha cidade, né? Por mais que tenha esses percalços aí em relação a quem que veio primeiro, isso também não me interessa, não. Mas, assim, eu sempre fico pensando assim, eu gostaria de ler tal livro. Por que não eu vou produzir? Por que não produzir um livro? Então, o Amor sobre Rodas foi isso, né? É um livro que eu gostaria de ler. Outro dia eu estava lendo com a minha filha, né? Minha filha tem 10 anos. Aí eu estava lendo, eu falei, filha, você leu essa parte aqui? Eu nem sabia que eu tinha contado essa história, essa parte da história assim. Ela ficou olhando pra minha cara assim, pai, foi você que escreveu. Só que tem coisas no livro que parece que é como se eu tivesse saído de mim e um outro autor tivesse escrito o livro. Quando eu volto pro livro, não parece que fui eu que escrevi, porque foi um momento da minha vida, assim, são um pedaço da vida, né? Igual se eu vou ler o primeiro livro, não tem nada a ver comigo hoje, né? Mas são pedaços da minha vida que foram colocados ali. Ainda tem muita coisa para contar, né? Muitas referências ainda quero colocar, muitos pedaços de Campo Grande que eu ainda quero contar. Então os livros, a minha ideia é sempre colocar um pouco mais de Campo Grande em cada livro, né?
Então eu vou passado, presente, futuro. A minha ideia é fazer isso. E dentro desses pontos aqui, você podia dar um spoiler pra gente? O que te incomoda, assim, no sentido artístico mesmo, que você pretende desenvolver num outro livro? O que me incomoda? Assim, no sentido de, sabe, que te impulsiona a escrever, assim, e que você gostaria de escrever no próximo. Olha, o Rodas foi aqui 80, 90, né? Sim. Então, a partir disso, o que você... Tem uma história que eu estou escrevendo já. É que assim, as minhas histórias elas demoram 10 anos para ficar madura, né? Eu tenho um livro que fala sobre abuso de incapaz, né? Fala sobre maus tratos a crianças. Eu tenho um livro sobre isso, que já tem lá os seus 7 anos que já está escrito e está rabiscado. Tem um livro que vai falar sobre a Covid, tem um pedaço do livro que fala sobre a Covid, sobre as perdas. Então, como é que foi a gente viver Campo Grande nesse momento? Então, eu vou colher relatos, né? Já comecei o livro também. Eu sempre começo desenhando o livro, né? Eu já desenhei várias páginas do livro e eu quero colher relatos sobre como foi passar o Covid, né? Vou escolher algumas pessoas ou entrevistar pessoas para colocar no livro sobre isso, né? Então, nessa história especificamente, eu vou falar também sobre autismo, porque é uma coisa que eu também estou estudando. Então, assim, minha esposa também estuda sobre autismo, né? Então, eu quero colocar coisas que eu não leio em qualquer lugar, entende? Eu tenho que fuçar muito para achar alguma coisa específica, né? E sempre colocando o quê? Contexto de Campo Grande. A gente está muito atrasado em muitos aspectos, né? Então, assim, é muito ruim para mim, por exemplo, quando eu encontro alguém e falo, puxa, eu não sabia que existia um ilustrador em Campo Grande com o seu trabalho. Para mim é o fim ouvir um negócio desse, sabe? Porque parece que a gente está na terra do nunca, que ninguém cresce, né? Parece que a gente está longe, lá no centro-oeste. E isso é muito ruim ouvir isso, né? Então, parece que a gente está patinando no centro-oeste, né? Parece que a gente está patinando. Aí tem um amigo meu em Curitiba e fala, vem pra cá. Eu falei, não gosto de frio, cara. Eu não gosto de frio. Eu gosto de Campo Grande, gosto de suar. Né? Eu gosto de Campo Grande. Mas assim, o que me incomoda ainda nessa área artística, nesse momento, até na questão artística nossa, é a desunião dos artistas, sabe? Eu estava num grupo de artistas, eu tive que sair desse grupo porque é muito ruim. Primeiro que você não pode ser, você tem que ser de esquerda para você ser artista. Eu não preciso ser de esquerda nem de direita. Eu não preciso torcer para nenhum lado, eles que se danem, cara. Porque assim, eu pago os meus impostos há muito tempo já, né? E nenhum desses políticos veio bater nas minhas costas, vamos ser tal coisa, vamos vir pro meu lado. Não acontece isso. Por mais que hoje eu preste serviço para um político, né, porque é o Ronilson Guerreiro, eu gosto do que eu faço porque ele é da minha causa, é dos quadrinhos. Então, eu estou servindo a causa, não o político. Entendeu? Então, assim, aí eles... Cara, você tem noção da briga que eles tiveram entre eles, assim, esses tempos atrás, por causa de política, por causa de Bolsonaro, por causa de PT, aquela coisa toda? Não fazia sentido para mim permanecer ali. Porque esses caras não pagam as minhas contas, cara. Nem o presidente da República não paga as minhas contas. E é uma coisa infundada. E a gente fala assim, cara, vamos trabalhar juntos? Eles não querem trabalhar juntos. Se você é de direita, você é uma doença venérea. Foi isso que eu ouvi lá, assim, os caras tudo xingando assim. E um monte de professores de direita e professores de esquerda no mesmo lugar, assim, uma bagunça, sabe? Uma bagunça. Então, assim, eu achei desnecessário. Eu acho desnecessário essa cena artística brigando por causa de partido político. Eu acho desnecessário. Então, eu prefiro ficar na carreira solo. Né? Não dá pra me juntar. Me juntar com gente que se expressa de forma tão odiosa, assim, por causa de alguém que nem sabe que ele existe, cara. Então, assim, é tão pequeno isso. Então, eu prefiro fazer os meus livros, entrar nos editais, eu mesmo bancar do meu bolso e lançar os meus livros. Então, o que me dá raiva, entre aspas, né? Eu nem ligo muito, mas essa desunião dos artistas. Olha, aqui falando em conflito entre artistas, e como é que você vê essa história, por exemplo, dos quadrinhos, entre aspas, versus literatura? Não, isso aí é discussão. Dentro da história regional, sabe? Porque isso não é muito comum. Aqui é terrível, cara. Não é muito comum você contar a história regional, ter livros, né, que representam o Campo Grande, mas por intermédio dos quadrinhos. Né? Tem os caras tradicionalistas, né? Tradicionalistas da literatura.
E até teve uma live que a gente gravou esses dias, né, Nathaniel, sobre... A pergunta era: quadrinhos era literatura? É que deu o que falar agora, recente, por causa do Maurício de Souza, né? Então a gente pegou aquele gancho ali e começou a brincar com aquilo, né? Mas assim, comentários positivos, negativos a respeito... Eu acho infantil os comentários, assim, ó. Eu vou fazer uma cena, tá? A pessoa olha, nossa, é tudo desenhado! Assim, essa é a expressão que eu ouço recentemente. Mas o legal é que deu publicidade, né? Então, assim, já aparecia até no Tata Marques, né? Então, deu publicidade pra mim. Tô vendendo os livros, tá bom. Eu pergunto isso também porque a gente no PEC, a gente vê muito esse preconceito. Inclusive dentro de sala de aula, você falou quadrinhos em sala de aula, né? Professores, né? Aqui a gente está, por exemplo, no acervo da Glorinha, da Maria da Glória Sarrora, né? As primeiras pessoas de Campo Grande. E eu estava lendo uma das obras daqui, inclusive aqui atrás da gente, uma obra de 70 e pouco, que é uma obra, um livro didático, né? De que ela tem um plano de aula ali, né? E eu vi ela recomendando os quadrinhos dentro da variedade, né? De suportes que poderiam trabalhar, né? Então ela recomenda pintura, ela recomenda literatura, e recomenda quadrinhos, né? Eu achei muito interessante isso. Tomou um choque? Dos anos 70, né? Que era mais preconceituoso ainda, né? Com os quadrinhos, né? Isso tem acontecido, né? Eu achei bastante inteligente da parte dela. Mas hoje você tem esse sinal, né? Porque é desenho, porque é coisa para criança, porque é infantil, né? Aqueles nossos colegas que estão muito presos ao altas literaturas da lei, eles nunca vão considerar os quadrinhos, né, literatura. E a gente já tem uma pegada mais Eneida Maria de Souza, mais culturalista, e pronto. Eu acho que desde que o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura pelo conjunto das suas músicas, esse conceito, né, caiu, né? Eu acho que nem cabe mais falar o que é literatura, né? Mas quando é literatura, nesse caso... Eu ainda refleti nessa entrevista que um concorrente lá do Maurício falou que quadrinhos não era literatura, por isso ele não tinha que entrar na BL. E aí a gente começou a brincar com isso, né? Não, realmente quadrinhos é quadrinhos, literatura é literatura. Mas só que na época, por exemplo, do concretismo, na época do modernismo, esses acadêmicos mais conservadores, né, do ponto de vista estético, eles também não consideravam literatura aquilo que os caras estavam fazendo. Sim. Não, porque tem muita oralidade aqui. Não, mas aqui não tem verbo, aqui é só visual. Aqui é só formas. Né? Cadê o verso? Né? Então, em cada momento a coisa não é literatura. E na verdade não é essa a questão. Né? A questão é de que a literatura ela é muito ampla também. E ela envolve elementos dos quadrinhos e vice-versa, mas um não é o outro. Né? Tem elementos quadrinhos, lógico que bebe na fonte literária, bebe no cinema, bebe em uma série de artes. Mas ele tem uma especificidade. Né? Quadrinhos é quadrinhos. Eu acho até que é o contrário, acho que o cinema que bebe dos quadrinhos, cara, porque tem tantos elementos que se usa hoje visualmente no cinema que é retirado explicitamente dos quadrinhos. Sim, há uma troca já, há um intercâmbio. Acho que essa parte mais legal das mídias, né? Eu considero o quadrinho uma excelente mídia para se ensinar qualquer coisa, né? Quando eu faço as oficinas na sala de aula, o aluno precisa entender os principais elementos da história em quadrinho. Às vezes a professora dá a aula dela, explica sobre o balão, ela explica sobre a onomatopeia, só que ela não vai explicar sobre a questão do tempo, o timing, né? O timing ela é essencial na produção do quadrinho, né? O timing da história. O timing, para mim, assim, é o principal, é o timing, o personagem e cenário, que é um dos principais. Saber onde o personagem está inserido, né? Em qual tempo, né? O cenário ali, e essa questão, o tempo transcorrido em cada quadro, em cada quadrinho, né? Você falou um pouquinho da composição, como é que você faz? Você já começa desenhando ou você escreve a história primeiro? Você tem ela na cabeça? Eu detesto escrever a história. Eu gosto de fazer, eu gosto de desenhar primeiro, muitas ideias desenhadas. É que eu não trouxe os livros, né? Se a gente fosse especificamente falar sobre produção,
aí eu traria os meus rascunhos, né? Então assim, eu tenho as minhas pastas, elas são recheadas de desenho para eu aprender quem é o personagem, aprender quem são os personagens coadjuvantes, a história, os utensílios que se usam na época. Eu tenho que estar por dentro disso, né? Saber, para depois eu usar isso na produção do livro, né? Aí eu escrevo o roteiro bem simples, para mim é bem básico, é onde ele está e para onde ele vai. Esse é para mim o roteiro simples, né? E eu venho mudando esse tipo de escrita, vamos dizer assim, ao longo do caminho. O detalhe, quando eu fiz a primeira vez, eu escrevi o roteiro tintim por tintim. Página 1, o que vai acontecer, página 2, o que vai acontecer, até a página 245. Aí depois eu vim fazendo todas as artes, 1 a 4, né, bem cortado ao meio, fazendo todos os desenhos das páginas todas. Depois eu escaneio, depois eu trato, depois eu desenho. De novo, e de novo, né? Mas três vezes desenhando a mesma página, para ficar bom. Ainda não ficou bom, ainda vou ter que fazer de novo ele. Então assim, cada livro eu usei um estilo diferente de trabalhar. Até encontrar algo que eu possa falar, putz, eu vou fazer só assim, né? Mas geralmente não vai acontecer. Não vai acontecer dessa forma, né? Na verdade, cada livro ele vai ditar o jeito da produção, né? Então esse livro aqui teve um jeito, O Amor Sobre Rodas teve outro, que eu fiz o roteiro e do lado eu fiz as thumbnails, né, que são os quadrinhos pequenininhos do lado. Depois que eu terminei, ainda faltou página, porque daí eu comecei a acrescentar páginas, aí eu fui pegando papel de caderno, fui pegando coisa e fui fazendo. Onde eu estava pensando no livro, aí eu fui acrescentando. Então assim, vamos dizer assim, se você abre o making of do livro, tem aqui tudo bonitinho, aí você vai pro final, tá tudo solto, assim, tudo espalhado, né? Então são coisas que foram acrescentando. Igual a capa. A capa não foi assim, eu não peguei um papel e vou fazer a capa. Não, eu fiz um troço desse tamanhozinho, gostei disso e fui montando, saiu a capa. Então assim, não é uma coisa concisa, né? Não é coisa, você faz, tem uma linha de produção que faz assim, não é assim. Não dá pra medir como é que eu vou fazer, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção quando estava folheando é o jeito que você colocou as falas, né? Que você não escreve num português certinho, você coloca elementos de oralidade. Eu queria que você falasse um pouquinho por quê. Por quê? Como você tomou essa decisão, né? Cara, essa foi a decisão mais difícil do livro. Porque eu queria que o personagem soasse um matuto, né? O personagem soasse uma pessoa que não tem estudo, e onde ele vive, as pessoas falam dessa forma, né? Falam um português que não é certo. E aí eu falei, quem que vai narrar essa história? Eu fiquei pensando num narrador onisciente, que seria alguém contando, né? E Josias saiu de tal lugar. Ou eu vou contar o narrador sendo o próprio personagem. Isso, eu fiquei um bom tempo pensando nisso, né? Dramático, né? Isso. Aí eu falei assim, cara, e se o personagem contasse a história dele? Aí ficaria muito mais profundo ele contando sobre o sentimento, porque é ruim o narrador onisciente falando sobre o sentimento do personagem. Então, assim, eu não curto muito, né? E aí, quando eu coloquei ele em primeira pessoa, é como se eu tivesse caído na mesmice. Por quê? O Detalhes é em primeira pessoa. Aí o Amor Sobre Rodas é em primeira pessoa. Aí o Fronteiras eu não queria que fosse em primeira pessoa. Mas é redundante, né? Então eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou ficar redundante, porque ninguém lê os três ao mesmo tempo, e às vezes não vai ter acesso. Eu falei, vou pensar dessa forma, né? Eu vou agir dessa forma. E o fato de estar com o português incorreto, entre aspas, ele causa um desconforto no leitor. Então, na verdade, o livro todo causa desconforto. Se você pegar ele para ler, em muitas passagens você vai se sentir desconfortável. Seja pela narrativa do personagem, seja pelo desenho, você vai sentir desconforto, seja pela tragédia que está sendo acometida no personagem, o livro é para deixar você desconfortável. Então assim, e aí quando eu peguei para fazer a ortografia, né, a análise ortográfica, uma tia da minha esposa, que ela é professora, ela começou a escrever, eu falei assim, é para você pegar o que é certo e transformar em errado.
Então o mais é mais, né? E fez com EZ. Alembro. Então essa coisa de você transformar o nosso português em português incorreto dá mais trabalho do que o contrário. Dá muito mais trabalho. Porque você tem que desconstruir. Aí eu fui atrás de palavras que se usavam nessa época. Tem um dicionário de um padre, muito 10, do jeito que se falava nessa época e o significado das palavras, sabe? Aí eu fui atrás do... Porque assim, depois ele se torna um tropeiro, né? E os tropeiros tiveram uma grande importância na construção das estradas, na consolidação de cidades pequenas ao longo do Brasil, né? E eu comecei a estudar e falei, puxa, agora eu quero fazer um livro sobre tropeiro. Aí eu fiquei muito, falei assim, cara, que legal isso aqui, cara. Aí você vai descobrindo mais sobre a história do seu país, você fica mais entusiasmado ainda, né? Só que você tem que se conter, vou me conter aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? Senão não tem livro esse ano, né? Não tem livro esse ano. Então assim, isso tudo aí é para deixar desconfortável mesmo. Tanto que quando a pessoa vai ler, ela tem que... É como se estivesse traduzindo num outro idioma. Entendeu? Então assim, a ideia mesmo é do desconforto. Uma outra coisa que eu achei legal assim, foi nesse momento da guerra, em que a sarjeta troca de cor e fica preta. Achei um elemento gráfico muito bonito. A ideia de ficar preto é para que o leitor fique focado na arte, né? Porque na semiótica, né, o branco, eu uso até aqui no Amor Sobre Rodas, é para invadir. O branco invade as páginas, invade os personagens também. Então, assim, às vezes você se confunde o personagem com a página. Então, a ideia é brincar com a semiótica mesmo, né, com essa linguagem. E no caso do preto, realmente como se você fizesse um disclaimer assim, do que estava acontecendo até então. E você fala, cara, peraí, isso aqui parece que é um retrato que eu criei assim, para poder falar, olha, presta atenção na história agora, presta atenção nesse pedaço da história. Tanto que você olha aí assim, de lado, você vê que só tem isso de preto, né, no livro inteiro. Só essa parte da guerra, que é realmente para o leitor focar na tragédia. É mais um desconforto também. Eu achei assim, esses dois elementos muito interessantes, né? Porque você traz os elementos de oralidade da fala mesmo, que tá essa imersão maior do contexto que eles estão vivendo, e esse momento que a sarjeta tá preta, né? Dá um peso a mais. É tipo, é a guerra, é sério, é violento, é trágico. Achei muito legal essa parte. Legal. E eu fiz o teste ao contrário também. Deixei leve quando eu estava produzindo. E aí eu fiquei, cara, mas isso aqui não tá trágico. Isso aqui tá belo. Isso aqui tá fácil de ler. Eu falei, peraí. Aí eu fui lá, como trabalhar no computador é muito fácil hoje, né? Você só inverte, né? Aí eu inverti. Aí quando eu inverti, aí a minha visão fez assim. Pois se eu tô tendo essa visão, o leitor também vai ter essa visão, né? Então, a hora que eu inverti, a minha visão fez isso aqui. Então, é mais um desconforto, mais um peso que eu vou causar. É isso. Mais alguém? Eu vou perguntar. Durante o processo de criação do seu livro, eu pude ver que você escreveu ele durante a pandemia, né? Foi aí... Porque assim, eu comecei ele depois do 2019, já comecei a produzir, a pensar em toda essa história, né? Passei por ele, pela pandemia. Então, além da pandemia, quais foram os outros obstáculos que você teve durante a criação dele? Procrastinação. Até a publicação dele. Procrastinação, TDAH, o que mais? Porque assim, ó, eu sou ilustrador, eu trabalho com ilustração, né? Então eu tenho muitas demandas de ilustração também, tem outros livros para criar, e eu fui deixando de lado, vamos dizer assim, porque assim, em 2019 eu conversei com o professor Giovanni, eu não sei se vocês não conheceram ele lá na conferência que a gente fez, eu, o Nathaniel e ele, né? Depois o Nathaniel passa para vocês, é uma conversa bem rica a respeito desse período aí, da produção do livro e tal, e da história em quadrinhos em sala de aula. O professor Giovanni, ele era professor da UFMS,
e ele conhecia essa vivência dele dos Cardwell naquela época. Então eu quis juntar tudo. Então eu convidei ele para ser meu consultor científico, que deu um peso a mais, porque ele foi o cara que foi consultor histórico de novelas da Globo também, né? Então esse cara ele tem muita vivência, assim, sabe? Essa novela que está passando agora, ele começou também a trabalhar com essa questão dos indígenas, só que aí deram um pé nele por causa do que ele pensa a respeito, né? Então, a formação dele e tal, né? Mas ele também começou a trabalhar agora nessa novela também. Então tem muita novela que ele trabalhou e tal, ele tem muita vivência a respeito disso. Então eu o trouxe, para resumir a conversa. E quando chegou a pandemia, eu tive Covid, ele também teve, só que ele ficou internado, quase em estado, assim, terrível, ele quase morreu mesmo, né? Então a gente teve um peso grande que a gente sentiu nesse período. Eu falei, cara, e agora, né? E agora, como é que vai ser, tudo mais? Porque eu estava contando mesmo com ele, né? E contei com ele. E depois a gente passou por isso e tal. Aí o trabalho foi aceito, a gente ganhou nota máxima no FIC, ganhamos nota máxima. E aí a gente conseguiu passar por esses percalços todos aí. E ao longo do processo, assim, quando eu pensei no livro, eu pensei em ser um livro capa dura, pensei em ser um livro grande, muitas páginas. Aí você vai idealizando coisas que na verdade não precisava. É só um desejo do autor egocêntrico. Eu fui tirando tudo isso. Falei, cara, eu vou fazer um livro menor, vou fazer com menos páginas, vou fazer um livro que o cara vai se sentir desconfortável de lê-lo. Então eu fui identificando o que eu realmente queria do livro, né? Então assim, mas assim, os percalços que eu tive foi realmente a procrastinação, porque eu não tinha a história pronta ainda. A história, eu sabia o começo, sabia o meio, não sabia o fim. Eu não sabia como é que eu ia terminar a história. Eu só soube do fim no dia 20 e tanto de abril desse ano. Eu não tinha a história completa. Aí o que eu fiz? Eu fiz um propósito de jejum. Eu fiquei 40 dias sem café e 40 dias sem doce. E eu entendi que o açúcar, ele tira a sua criatividade mesmo, né? E aí eu tirei da minha vida isso, passei mal pra caramba. Os primeiros 3 dias eu tive tontura, tive uma leseira danada. Mas eu falei, vou passar por esse processo. E aí eu consegui realmente encontrar a solução, né, da criatividade, comecei a me focar no trabalho. E eu fiz 100 páginas em 30 dias. Eu tinha só 40 páginas. Em 2 anos fazendo, 2 anos de projeto, 4 anos pesquisando, mais 2 anos de projeto, eu tinha 40 páginas. Aí eu consegui fazer as 100 páginas em 30 dias. Tirando o açúcar. Tirando o açúcar. Já sei o que eu vou falar para meus orientandos. Tirei o açúcar. Tirei o açúcar, cara. Tirei o açúcar e o café. Vou mandar agora. Mais uma pergunta por curiosidade agora. Entre todos os livros que você já escreveu, qual que é a tua filha preferida? O Amor sobre Rodas, cara. Eu gosto dele. Por quê? Eu gosto dele porque é muito eu e os meus amigos aí. A casa do Felipe é a casa de um amigo meu lá no centro da cidade. Tem o Barbosa, tem uma casinha ali, são várias casas. Sabe a Márcia ali, onde era a Márcia? Você sobe assim, tem um posto de gasolina na esquina, tem uma casinha bem do lado ali. Lá no fundo tem um monte de casa. E aí eu escolhi, eu falei, Elton, é o seguinte, cara, essa casa aqui vai ser a casa do meu personagem. Aí eu saí tirando foto, aí eu realmente coloquei ele em Campo Grande, não é uma casa fictícia, é uma casa real. Então eu fiz a locação foi ali. Aí eu comecei a trazer elementos da minha infância, adolescente, dos meus amigos, as conversas que tem muitas conversas ali que são conversas de amigos. O fim, vamos dizer assim, entre ele e a Bianca, não tem nada a ver comigo. O fim? É o fim. Eles não sabem. A finalidade. Ah, tá. Achei que eles iam terminar junto. Não, eles não terminam. Não, não pode falar. Mais comprar. Acho que já está na hora, né, gente? Bom, Monique, brigadão. Monique agora vai fazer uma entrevista ali com o Nathaniel no estúdio, mas a gente agradece e vamos trocar uns furinhos aí, tem bastante coisa para a gente conversar.
Sim, estamos à disposição. Você ia gostar muito de conversar com meu pai. Meu pai chegou aqui muito cedo, 1915. E eu também sou campeonense, gosto muito dessas histórias. E a turma também tem a disciplina cheia, né, de informações sobre isso. Então, obrigado. Tranquilo. Obrigado. Obrigadão. Obrigada.